Sejam bem-vindos, começando mais um vídeo com muitas informações importantes. Mas antes, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Giro na tela e notícias a seguir. Câmara dos Estados Unidos exige detalhes de comunicação entre governo Biden e autoridades do Brasil sobre censura digital. A Comissão de Assuntos Judiciários da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos intensificou suas ações ao solicitar ao Departamento de Estado todas as comunicações trocadas entre o governo Biden e autoridades brasileiras. O foco dessas correspondências está nas decisões do Supremo Tribunal Federal do Brasil, especialmente do ministro Alexandre de Moraes sobre o bloqueio ou banimento de perfis em plataformas digitais, num caso amplamente conhecido como Twitter Files. O Departamento de Estado responsável pela condução da política externa norte-americana também deverá fornecer registros de comunicações entre seus funcionários e o corpo diplomático atuante no Brasil relacionados ao mesmo tema. A demanda foi formalizada em um documento assinado pelo deputado republicano Jim Jordan, um aliado do ex-presidente Donald Trump e forte candidato do partido para as próximas eleições de novembro. O prazo estabelecido para a entrega dessas informações é até o dia 30 de abril. O deputado ressaltou que após a plataforma X, agora sob gestão de Elon Musk, declarar apoio à liberdade de expressão, um juiz brasileiro, em referência a Alexandre de Moraes, iniciou uma ação judicial contra a plataforma Musk por não ceder às pressões por censura no Brasil. Jordan também mencionou relatórios recentes que indicam tentativas do governo brasileiro de pressionar a X Corp, responsável pelo X, a bloquear perfis na rede social acusados de disseminar desinformação. Musk vai depor à Câmara dos Estados Unidos sobre a atuação de Moraes no STF. Elon Musk, dono da rede X, vai depor à Câmara dos Deputados nos Estados Unidos sobre a atuação do ministro Alexandre de Moraes. A audiência está marcada para ocorrer em 8 de maio na Comissão de Relações Exteriores. Musk vai discutir o caso que ficou conhecido como Twitter Files Brasil. Os arquivos revelaram decisões do ministro ordenando que as redes sociais suspendessem os perfis de políticos e também de ativistas de oposição investigados em inquéritos sob sua relatoria no Supremo. Nesta quarta-feira, pouco depois da divulgação do relatório, o empresário Elon Musk se manifestou. Em resposta à publicação de um usuário que criticava as condutas do ministro Alexandre de Moraes, o dono do X escreveu, abre aspas, a lei quebrou a lei, fecha aspas. Já em outra publicação, Musk afirmou que os dados revelados pelos deputados republicanos a respeito da suspensão de perfis de representantes eleitos determinadas por Moraes violam a legislação do Brasil. Em conversa com aliados brasileiros, Elon Musk disse acreditar que os Estados Unidos poderão impor sanções políticas e econômicas ao Brasil por causa do que o empresário chamou de ditadura em curso, praticada por Alexandre de Moraes, em conluio com o governo Lula. Ana, acho que essa publicação do Elon Musk aqui, né, a lei quebrou a lei, diz muito sobre o momento que estamos vivendo agora. Paula, é exatamente o tema do meu artigo dessa semana. Agora, quando você mergulha nessas 541 páginas, chega até a dar um nó no estômago, tamanha barbaridade que você lê ali, né? Barbaridade que você normalmente aprende em cursos de história, nessas páginas nefastas aí desses regimes totalitários. E aí, Paula, eu queria trazer um ponto aqui, que nessas páginas tem uma expressão usada ali muitas vezes, o seguinte, abro aspas, tá? Ordens que vieram de uma assessoria especial de enfrentamento à desinformação. Essa tal assessoria especial de enfrentamento à desinformação é citada várias vezes, várias vezes. Aí você pergunta, né, quem faz parte desse grupinho soviético?
né, de enfrentamento à desinformação? É o Ministério Público? É a PGR? É a Polícia Federal? Não. Essa assessoria especial de enfrentamento à desinformação é um grupinho dentro do TSE. Exatamente. E o que mais impressiona, né, que o TSE, como um órgão julgador dos nossos caminhos eleitorais, ou seja, eles são juízes, eles agem contra como é a justiça, né? A justiça é inerte no mundo, né? A justiça ela precisa ser provocada. E aí você vê que ali, nessas 541 páginas, não existe a resposta de uma justiça eleitoral a alguma provocação, seja do Ministério Público ou da Polícia Federal, enfim. É a justiça atuando de ofício o tempo todo. Então, fica muito claro que se não é o Alexandre de Moraes a determinar, a agir fora dessa inércia do judiciário, outros juízes ali, eles também agem de ofício. E aí eu peguei um nome aqui, que está ali, porque Alexandre de Moraes, claro, é o mandante, né? É a grande cabeça ali do TSE, mas tem um nome que aparece muito ali, que é do juiz Marco Antônio Martins Vargas. Marco Antônio Martins Vargas, que é juiz auxiliar da presidência do TSE. É aquela história, né, que nós vimos, né, nos julgamentos de Nuremberg. Eu só estava cumprindo ordens, eu só estava cumprindo ordens. Então, você vê o nome desse juiz, Marco Antônio Martins Vargas, em várias situações, demandando, ordenando exatamente as mesmas inconstitucionalidades proferidas por Alexandre de Moraes. E aí, né, mais uma vez, né, uma justiça que saiu da sua inércia e que hoje é a vítima, o investigador, a polícia, o Ministério Público, o juiz, não dá, né? A lei violou a lei. Rodrigo Constantino, quero te ouvir também. O Elon Musk, então, deve ser ouvido na Câmara dos Deputados nos Estados Unidos no próximo dia 8 de maio. O que a gente pode esperar aí da participação de Elon Musk no Congresso americano, Consta? Um pouco mais de intensidade no maçarico que ele ligou no cangote do ditador Alexandre, né? É curioso que o presidente do STF, Barroso, chegou a insinuar que podia ser uma bravata, e depois que o Twitter Brasil, né, a plataforma X, disse que ia aquecer com as decisões judiciais no país, houve uma chuva de eufóricos militantes petistas dizendo que o Elon Musk tinha arregado, né? E alguns de nós falamos, olha, calma, que não é bem assim, né? Ele sabe que o jogo tem que ser jogado num campo mais sério, com árbitros mais neutros, e não no campo do Brasil, onde o árbitro não só torce para um dos times, como marca pênalti ilegal, e se o Lula bater errado, ele ainda vai lá e diz que foi gol, né? Então é com isso que nós estamos vivendo. Ele não arregou, ele não estava de bravata, né? Ele tem uma estratégia, ele é um dos homens mais ricos do mundo, ele faz foguete da marcha ré, tem o carro elétrico mais bem sucedido do planeta, ele não é alguém que fez fama e sucesso imitando focas. Então, é um herói nacional, o Elon Musk hoje, ele está peitando um sistema corrompido, né, autoritário ao extremo. E veja, quando ele ameaça que o Brasil pode entrar no rol de ditaduras como a Venezuela e passar a sofrer sanções, ele está falando muito sério. Se a coisa seguir caminhando nessa toada e o Donald Trump voltar à Casa Branca, eu não tenho a menor dúvida de que isso estará na mesa. O Brasil poderá, como representante que ele já é e quer ser cada vez mais do eixo do mal, ele poderá sofrer sanções, sim, porque ele está flertando com o Irã, com a Rússia, com a Venezuela, contra Israel, Ucrânia, o Ocidente em geral. E os Estados Unidos não costumam gostar muito desse tipo de postura. Além disso, é importante dizer que existem mecanismos, instrumentos na lei americana para punir ditadores mundo afora. E a vida desses ditadores, tipo a do Putin, tanto que o Putin não pode pisar no Brasil hoje, né? A vida desses ditadores fica muito complicada. Eu acho que o Alexandre devia se inteirar um pouco melhor, né, sobre o Magnitsky Act, por exemplo, de 2012, com base no Sergei, com esse nome russo, Magnitsky,
Sergei Magnitsky, né, que era um contador que denunciou o esquema da ditadura russa, foi assassinado. E em 2012 tivemos esse ato, então, para punir ditadores que desrespeitam os direitos humanos básicos nos Estados Unidos e vários outros países, né? E em 2016 isso foi estendido. Então, se os Estados Unidos resolvem colocar alguém como Alexandre de Moraes num hall desses, ele não tem mais vida. O Barroso já não vai mais poder frequentar daqui a pouco Nova York ou nem mesmo Miami. Esse pessoal está cada vez mais numa bolha, com a Globo defendendo os seus arbítrios. Vai restar para eles Brasília, Caracas e Havana. E Alexandre de Moraes cai na real e admite que está com medo. Veja o vídeo. Eu vou te convidar a fazer um exercício de imaginação, bem rápido. Aí você me fala qual você acha que seria a reação da esquerda e da imprensa se isso acontecesse. Imagine que Cássio Nunes ou André Mendonça, assumindo como presidente do TSE, falasse abertamente que tem medo de mais esquerdistas no Senado. Sim, a pessoa responsável pela eleição, pelo processo eleitoral, dizendo que tem medo ou receia que mais senadores de esquerda ocupem as cadeiras do Senado em 2026. Imagine a reação desse pessoal. Com certeza teria um impeachment deles, porque do jeito que está a atual conjuntura do Senado, na mão do capacho do Pacheco, com certeza nós teríamos o primeiro impeachment, mas seria do André Mendonça ou do Cássio Nunes. Mas o que aconteceu é simplesmente o oposto, e aí pode. Mas é, querendo ou não, um escândalo. Isso aqui que eu vou te mostrar agora, e a imprensa solta como se fosse a coisa mais natural do mundo. Moraes sinaliza preocupação com bancada conservadora em 2026. Espera aí. O cara, ministro do STF, que foi presidente do TSE, está preocupado porque mais pessoas que defendem um posicionamento político estarão no Senado? Receio do aumento do número de senadores de direita foi manifestado a parlamentares da base aliada. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, sinalizou a deputados federais da base aliada do governo que receia um avanço conservador no Senado Federal em 2026. Espera aí, cara. Não, eu sei que o Brasil está escancarado, o rei está nu, mas chegamos ao ponto dele ir conversar com o governo, com a base aliada, que é deputados e parlamentares da esquerda, que esse cidadão tem medo de que mais senadores conservadores assumam um cargo em 2026? E assim, abertamente, como se não fosse problema nenhum. Porque essa é uma percepção que todo mundo já tem. Inclusive, até na Globo News, olha o que eles estão falando. Eu gosto de mostrar para dizer, quando a gente diz assim, mas o Pacheco, o Lira, isso aqui é a casa. Isso aqui é o Senado. Hoje o Senado ele é tão conservador e vai ficar mais conservador. Eu tenho falado isso aqui desde o final do ano passado. A expectativa para o Senado em 2026 é de um Senado bolsonarista, é um Senado mais à direita. Então, independentemente do presidente que vier em 26, se o Lula for reeleito ou não, ele vai ter um Senado adverso. A Câmara já é, mas vai ficar pior também ali para um governo, por exemplo, de esquerda. E o Senado está ficando cada vez mais conservador, Otávio. Eu gosto de... Sim, o Senado, a Câmara, ainda não é o bastante. Temos alguns pseudos conservadores ali que assumiram cargo e rapidamente, né, a direita com etiqueta de preço, que rapidamente se venderam ao governo em troca de cargos, em troca de emendas. Isso está acontecendo, a gente sabe disso, mas pelo menos em pautas de grande apreço do brasileiro, como questão do aborto e drogas, pelo menos nesse aspecto, aparentemente eles não conseguem comprar. Até os mais promíscuos senadores e deputados que se vendem para o governo, existem certas pautas que pelo menos ali eles traçam uma linha, né? E essa votação da saidinha, a votação do MST agora e a votação contra o MST, né, e a votação das drogas foram bem claras nisso daí. Então, o que o Alexandre de Moraes está fazendo? Ele está demonstrando receio. Se ele está demonstrando receio, ele vai agir para mitigar esse medo dele. E a gente sabe, com o documento que foi publicado recentemente mostrando decisões sem fundamentação nenhuma para censurar pessoas de direita, nós já podemos antecipar o que vai acontecer daqui em diante, né? Um cara que vai com certeza impossibilitar, vai dar um jeito aí de tornar inelegíveis os maiores nomes da direita para que essas pessoas não se tornem senadores em 2026. Esse é o que a gente está percebendo. Em 2026, o foco é fazer senador.
talvez mais importante do que fazer um presidente da República, é fazer os senadores. É ter a maioria expressiva do Senado e podermos trabalhar tranquilamente, constitucionalmente, para o impeachment daqueles que abusaram dos seus cargos, que cometeram abuso de autoridade, desrespeitaram a nossa Constituição e tentaram, e quase conseguiram, estão conseguindo instalar uma ditadura no Brasil. E a gente sabe que certamente a primeira pessoa a cair com o próximo Senado é esse cidadão aqui. Vai ser um dia de glória no Brasil. Eu vejo milhões e milhões de pessoas indo às ruas celebrar. Vai ser maior do que a Copa do Mundo. O dia que o Senado pautar e concluir o impeachment do Alexandre de Moraes. Eu não sei se eu vou estar vivo ainda, se eu vou estar preso ou não, se eu já vou ter sido caçado ou não. Onde quer que eu esteja, eu vou vibrar como nunca antes na minha vida. Não só eu tenho certeza. Milhões e milhões de brasileiros vão vibrar. Vai ser a maior festa que esse Brasil já viu. Tudo dentro da lei, dentro das 4 linhas, dentro dos procedimentos constitucionais de como o impeachment de um ministro do STF deve acontecer. E isso vai acontecer com o próximo Senado. Então, o que eu vejo? Alexandre de Moraes aumentando o volume de agora até 2026, vai tentar prender e tornar inelegível todo mundo que possa se tornar um senador, mas essa é uma onda que ele não vai conseguir parar. Posso estar preso, onde quer que eu esteja, eu vou celebrar. E aí nós vamos lutar pela anistia dos presos do 8 de janeiro, pelo fim dos inquéritos ilegais e vamos devolver um mínimo de normalidade, sanidade jurídica e constitucional para o Brasil. Só isso que a gente está pedindo. E Coronel dá Duda lição em general. Durante sessão da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara dos Deputados, que ouviu o ministro da Defesa de Lula e os comandantes das Forças Armadas, o deputado federal Coronel Crisóstomo deu uma dura lição no comandante do Exército, General Tomás Paiva. Veja o vídeo. Presidente, grato por essa oportunidade, e que oportunidade. Senhor ministro Mussi, meus cumprimentos, dessa forma cumprimento aos nossos comandantes que aqui estão. Alguns discursos aqui me deixaram entristecido. Outros me enalteceram. Como os senhores sabem, comandante Tomás, sou um soldado do Exército que tive a sorte de chegar a coronel. Filho da Amazônia, nasci num PF, me criei num PF. Trabalhei muitos anos lá com o general Vilas Boas. A GLO para a Amazônia é algo substancialmente forte, presidente. O trabalho das Forças Armadas para a Amazônia, sem ele, muitos cidadãos brasileiros morreriam. Porque na faixa de fronteira, em muitos locais, só tem o médico do Exército e o hospitalzinho do Exército. Sem ele, o cidadão morreria. Eu me salvei, nasci num PF, uma parteira. Me salvei, porque se minha mãe passasse mal, poderia eu não estar aqui. Essa é a verdade. Portanto, senhores, defender as Forças Armadas, em especial, que o território da Amazônia é muito maior que o resto do Brasil. Só isso já basta enaltecer as Forças Armadas. E eu aqui, diante do Brasil, digo, eu conheço as Forças Armadas porque lá trabalhei por anos, ministro. Fui só o chefe de patrimônio de todos os quartéis do Exército nos 9 estados da Amazônia. Por isso que até minha pressão subiu, ministro. 5 anos chefe do patrimônio do Exército nessa condição. Mas eu cumpri a missão, graças a Deus. Então, senhores, aqui eu enalteço. Recursos faltam? Faltam. Precisamos de mais recursos? Precisamos. E, ministro, uma sugestão. Leve os ministros lá no ministério. Aqui não. Lá no ministério, leve por bloco. E chame os comandantes. E lá nós vamos tratar. É jogo aberto. O que é que nós precisamos? O que é que as Forças Armadas precisam? Logicamente, eu tenho algumas ressalvas. Comandante, eu já falei para o senhor. Tenho sim. Eu aprendi nas escolas militares, pelos meus chefes, que eles diziam o seguinte: ordens absurdas e ilegais não se cumprem. Comandante, e por que nós estamos cumprindo hoje? Dentro do quartel, não importa de quem seja a ordem.
Se for uma ordem absurda, fora da Constituição Federal, ministro, diga para os seus comandantes, não cumpram, independente de quem deu a ordem. Não podemos cair nessa armadilha, comandantes. Os senhores são donos da área. Na área militar da União, ninguém dá ordem, é os senhores. Portanto, concluo, presidente. Cumpra a Constituição. Se a ordem for absurda, não importa quem polícia e quem mandou, não deixe os seus militares serem presos. Obrigado. Obrigado. E Arthur Lira arrega e sinaliza que não quer CPI contra o STF. Segundo informações da CNN, o presidente da Câmara, Arthur Lira, comunicou aos ministros do Supremo Tribunal Federal que não tem intenção de instaurar uma comissão parlamentar de inquérito contra a Corte. Esse assunto foi discutido durante uma conversa realizada na tarde de quarta-feira 17 com o ministro Alexandre de Moraes. Essa decisão ocorreu após Lira indicar a líderes partidários que estava considerando a abertura de CPIs, incluindo para investigar possíveis abusos de autoridade cometidos pelo STF e pelo Tribunal Superior Eleitoral. Durante uma dessas conversas, também foi mencionado que uma CPI voltada para investigar outro do poder seria inconstitucional e que o STF certamente impediria sua instalação. Vale ressaltar que foi no STF que uma proposta de emenda à Constituição foi aprovada para limitar as decisões do tribunal, e alguns senadores têm alertado sobre a possibilidade de impeachment de ministros do Supremo. Quando procurado pela CNN, Lira preferiu não comentar o assunto. Quer ver mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal e ative o sininho das notificações. Assim você não perde mais nenhum conteúdo que é postado aqui no canal. E também já deixe o seu like para o YouTube ajudar a divulgar o nosso trabalho. Fico por aqui e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.